Eu não voltava para o vilarejo desde os meus 14 anos. A última lembrança que tinha daquele lugar era o cheiro de poeira, o vento frio cortando a estrada de terra e o aviso da minha avó, dito com a voz já enfraquecida pela idade. Se ouvir o arrastar do saco, feche os olhos. Ele só leva quem olha para ele. Na época eu ri, acreditava que era só superstição, mas agora, tantos anos depois, alguma coisa naquele silêncio me fez perceber que os moradores evitavam até pronunciar o nome dele. Voltar para a antiga casa do meu avô também não ajudou. Tudo estava exatamente como eu lembrava, mas ao mesmo tempo havia algo errado ali dentro. As janelas estavam trancadas por dentro e mesmo assim o chão tinha marcas de terra, como se alguém tivesse caminhado pela casa arrastando um peso enorme. Quando me abaixei para ver melhor, encontrei um pequeno fio de tecido marrom preso no rodapé da porta. Parecia parte de um saco antigo, um saco muito velho. Mais tarde, enquanto jogava o lixo do quintal, a vizinha do lado me chamou. Ela não abriu a porta, falou apenas por uma fresta, com a voz tremendo. Você não devia ter voltado. Ele anda por aqui de novo. Eu perguntei quem era, o que estava acontecendo, mas ela só respondeu: o homem do saco. Ele voltou a arrastar as almas dele. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela bateu a janela com tanta força que o som ecoou pela rua inteira. Às 2h17 da madrugada, eu estava separando alguns objetos quando ouvi, pela primeira vez naquela noite, o som que nunca mais esqueci. Não era vento, não eram passos, era o arrastar lento, arrastado, pesado, de um saco se movendo pela terra, como se algo vivo tentasse se soltar lá de dentro. Quando olhei pela janela, meu coração congelou. Na rua escura, iluminada apenas por um poste trêmulo, havia uma sombra curvada, alta, torta, respirando como alguém que carrega o peso de uma vida inteira nas costas. Foi então que tudo fez sentido. Eu me lembrei das conversas do meu avô na cozinha, quando ele pensava que eu estava dormindo. Ele falava sozinho sobre um pacto que o vilarejo tinha feito décadas atrás, algo para proteger as crianças, em troca de outra coisa. Algo que ninguém nunca explicou com clareza. Meu avô passava noites acordado, olhando pela janela, murmurando que um dia ele voltaria. Mas ninguém na família levava isso a sério. Só agora eu percebia que talvez devêssemos ter levado. Às 3h08 da manhã, a porta da sala se abriu sozinha. Não havia vento, não havia corrente de ar. Ela simplesmente abriu, devagar, como se alguém estivesse empurrando com as costas. E então eu vi. Primeiro, o saco sendo arrastado para dentro, deixando um rastro de terra no piso. Depois, a mão. Fina, ossuda, cinzenta. E por fim, o rosto. O velho tinha a pele rugosa, o sorriso torto e os olhos. Os olhos não piscavam. Pareciam vidros quebrados refletindo a luz. E o saco, meu Deus, o saco se mexia. Como se tivesse algo vivo dentro dele, tentando escapar. Ele parou no meio da sala, olhou para mim e abriu o saco, devagar. Quando a coisa saiu, eu perdi o ar. Era uma sombra, deformada, mas havia um rosto que eu reconheci. Era o rosto do meu avô, o olhar vazio, a boca entreaberta, como se estivesse preso ali dentro há anos, condenado a arrastar a própria alma noite após noite. Eu corri, não olhei para trás. Saí da casa tropeçando, com as pernas falhando, enquanto o som daquele saco sendo arrastado ecoava atrás de mim, cada vez mais perto. Corri até minhas forças acabarem. Corri até o silêncio voltar. Corri até o amanhecer tocar o horizonte. Hoje eu entendo porque aquele vilarejo nunca cresceu, nunca mudou, nunca se libertou. O velho do saco não era lenda, era a dívida deles. E naquela noite, ele veio cobrar a nossa, veio cobrar a minha.